Muito obrigado, presidente. Antes de mais nada, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos demais colegas que acompanham e participam da sessão da Câmara nesse momento. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, o PSB, antes de mais nada, orientará, sim, as emendas feitas pelo Senado, esse projeto de lei, porque são emendas que aperfeiçoam o projeto. Em especial, destacaria a emenda de número 11 do senador Contarato, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, é importante evitar a impunidade em crimes que provocam crimes de trânsito que levam à morte. Mas eu peço o tempo de líder, presidente, para falar sobre esse lamentável discurso do presidente da República hoje perante o mundo inteiro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que por tradição cabe ao Brasil pelo papel que o Brasil teve na própria criação da ONU. O presidente brasileiro é sempre o primeiro a falar, é sempre o primeiro a discursar na abertura dos trabalhos. E o presidente Bolsonaro hoje fez um show de mentiras na ONU perante o mundo. Uma vergonha para o Brasil, uma tragédia para o país, ter que passar por essa vergonha diante do mundo. Vejam, por exemplo, o que ele disse e que causou a perplexidade de qualquer um que conheça a realidade brasileira. Primeiro, ele disse que desde o princípio da pandemia, ele alertou o país que tinham dois problemas a serem resolvidos, o vírus e o desemprego. Não é verdade, presidente. Ele o tempo inteiro diminuiu a gravidade dessa pandemia que já matou 138 mil pessoas no Brasil, dizendo que era uma gripezinha, uma bobagem. Não fosse o comportamento irresponsável do presidente da República, o país não teria chegado a esses números estarrecedores. Depois, o presidente disse que, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas aos governadores e que a ele só coube envio de recursos e meios a todos os países. Ou seja, mais uma vez ele tenta fugir da responsabilidade dele. Essa é uma constante de Bolsonaro. Ele nunca tem responsabilidade sobre nada. Ele não tem culpa de nada. Ele não parece presidente da República. Ele foge da sua responsabilidade, como fugiu na proposta de reforma tributária encaminhada ao Congresso, que é uma proposta pífia, como fugiu quando mandou a proposta de reforma administrativa, que é outra proposta pífia. As duas são, no fundo, o presidente lavando as mãos, fingindo que fez o que teria que fazer. É um presidente irresponsável e que foge das suas responsabilidades como o diabo foge da cruz. Depois ele disse que, como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira politizou o vírus. Não foi a imprensa que politizou o vírus, não, Bolsonaro. Foi você que politizou uma doença que ocorreu e que matou gente no mundo inteiro. E disse que a imprensa disseminou o pânico entre a população. Disseminou o pânico. Ele continua fingindo que essa não é uma doença grave, tendo matado 138 mil pessoas no Brasil, não tendo outra causa de morte que chegue perto da pandemia nesse ano. Depois ele disse que concedeu o auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. Ou o presidente não sabe o que ele pagou, ou ele não sabe fazer conta, ou ele não sabe o valor do dólar. E ainda escondeu do mundo que quer baixar para metade o valor da parcela. Nós da oposição, presidente, vamos cobrar que a Câmara vote a medida provisória que trata disso. Nós queremos restituir o valor de R$600. Nós não aceitaremos a redução de 600 para 300, porque isso é uma crueldade com o povo que sofre, que passa fome e passa necessidade. Depois ele disse que assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção ao Covid. Ele escondeu do mundo que ele vetou a distribuição de água potável para indígenas. É um presidente mentiroso. Disse que não faltaram nos hospitais meios para atender pacientes do Covid. Faltaram sim, infelizmente. Infelizmente teve gente que não teve acesso ao tratamento devido, infelizmente.
Depois ele diz que há uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ora, quem faz campanha de desinformação é o presidente e seus apoiadores, que estão acostumados a fazer fake news. O que está ocorrendo na Amazônia e no Pantanal é um crime contra a natureza no Brasil, contra a biodiversidade, contra a fauna e a flora, e ele não toma uma atitude para enfrentar isso. Estão falando da Amazônia queimando porque tem interesses internacionais sobre a Amazônia. Quem é que foi dizer para o vice-presidente americano, Al Gore, que ele queria explorar a Amazônia com os Estados Unidos? Esse filme é um documentário, está disponível na internet, chama O Fórum, basta qualquer um procurar. É o presidente da República do Brasil dizendo para o ex-vice-presidente americano que ele quer explorar a Amazônia com os americanos. Quem é que está de olho nas riquezas da Amazônia brasileira? É ele que quer explorar a Amazônia e destruir a Amazônia com os Estados Unidos. Que vergonha essa postura de um presidente brasileiro. Depois diz que a floresta é úmida e não permite a propagação de fogo em seu interior. Será que ele não está vendo as imagens da Amazônia? Será que ele não sabe que o que queima é o que foi desmatado? É claro que a floresta úmida resiste mais ao fogo, a questão não é essa. O que pega fogo é o que está sendo desmatado e o que está sendo grilado. Ele, aliás, grande defensor dos grileiros nesse país, depois diz que os focos de incêndio são combatidos com rigor e determinação e ainda tentou culpar pelos incêndios os indígenas, que são os maiores protetores da natureza no nosso país. É uma acusação inaceitável, ele será processado por isso. As entidades indígenas vão se mobilizar para processá-lo, evidentemente. E depois diz que está aperfeiçoando a tecnologia e usando as Forças Armadas para combater os incêndios. O presidente da República o que está faltando não é tecnologia, não é satélite, é ação dele, é competência, é querer combater. Então o nosso problema não é a tecnologia, o nosso problema é o presidente da República. E por fim, diz que na América Latina ele trabalha pela preservação e promoção da ordem democrática. Ele acha que o mundo inteiro não acompanhou os ataques dele ao Congresso, ao Supremo e às instituições? Ele acha que todo mundo no Congresso se esqueceu de que o que ele queria antes de ter medo de ser preso ou de ver os seus filhos presos pelos crimes de que são acusados, que ele tentava fechar o Congresso e o Supremo? Nós do PSB não nos esquecemos. Sabemos que o presidente é inimigo da democracia, porque o que ele deseja é um regime autoritário, mas não conseguirá implantá-lo no Brasil. Nós do PSB continuaremos na luta contra isso. Muito obrigado, presidente. Deputada Boane.